Hoje vamos falar aqui de um assunto sério e diferente do que temos vindo a falar aqui no canal. Como eu vos tinha dito num vídeo anterior que fiz, numa live que fiz, iriam existir algumas mudanças aqui no canal. Hoje será o primeiro vídeo onde já existirão algumas mudanças. Hoje vamos falar de um assunto bastante sério sobre o qual eu vou dar a minha opinião, portanto espero que me acompanhem. Eutanásia. Hoje, o tema que eu vos quero trazer aqui hoje ao canal é eutanásia. Como alguns de vocês devem saber, é um tema bastante importante que está na ordem do dia, que gera muita controvérsia, que gera muita polémica e que gera muita diversidade de opiniões. Há muitas pessoas que são contra, há muitas pessoas que vão a favor, cada uma das quais tem os seus argumentos. A eutanásia foi discutida há poucos dias no Parlamento, aqui em Portugal, e foi chumbada a despenalização da eutanásia. Eu aqui vou deixar a minha opinião pessoal sobre este assunto e devo dizer desde já que eu sou a favor da eutanásia. Eu sei que isto é um assunto, sei que é um tema bastante complicado. Claro que há argumentos válidos de ambos os lados, das pessoas que são a favor e das pessoas que são contra. A minha opinião é o que eu vou expressar aqui hoje e, como eu já vos disse, a minha opinião é favorável à despenalização da eutanásia. Muitas pessoas que são contra, e tenho ouvido muito esse argumento, é de que com a despenalização da eutanásia qualquer morte vai ser permitida e irá ser praticada a eutanásia por qualquer motivo. Eu acho que isso é um argumento que não colhe, acho que é um argumento falso, porque... E aqui eu vou dar a minha opinião pessoal, porque isto, nesta situação, só realmente sabe o que é que certas pessoas sofrem no fim da sua vida quando acompanham essa situação de perto. E eu, infelizmente, já acompanhei isso em algumas situações de familiares meus e posso-vos dizer que é muito, muito agoniante, é muito triste ver alguém que nós gostamos, ver alguém que nós conhecemos durante uma vida inteira, que nós conhecemos bem, que nós conhecemos alegre, que nós conhecemos saudável ao nosso lado, de repente, em meses, em dias, desaparecer com imenso sofrimento e passar os últimos dias de uma vida que supostamente foi boa, de uma vida que foi cheia de coisas boas, passar os últimos dias em sofrimento, num sofrimento que por vezes é agoniante e que, havendo uma solução para isso, e é por isso que eu defendo a eutanásia, acho que em certas situações, é claro que a eutanásia só iria ser aplicada em certas situações e isso iria estar bem escrito na lei, todos esses procedimentos. Claro que teria que haver muito cuidado com essas situações, mas eu, na minha opinião, e também gostaria de saber a vossa opinião, acho que não é digno, acho que não é justo alguém ter que sofrer horrores no final de uma vida. E normalmente quando falamos aqui em eutanásia, a maior parte das pessoas tem tendência a falar, e eu já ouvi muito isso, de matar os nossos velhinhos, vão matar os nossos velhinhos. E aqui não se trata apenas de velhos, de novos. A doença, infelizmente, o sofrimento é algo que atinge todas as faixas etárias. E imaginem, por exemplo, um jovem que sofre um acidente ou que tem uma doença incurável a partir de uma certa idade, aos 20, aos 30, enfim. Imaginem uma situação dessas e que tem que estar condenado a toda a sua vida a passá-la em sofrimento. E saber que não há cura, saber que não há nada que possa aliviar o sofrimento e tem que passar, tem que ser sujeito a sofrimento durante toda a sua vida. Vocês acham que isso é justo? Vocês acham que essa pessoa não tem o direito a escolher acabar com o sofrimento? Eu acho que sim. E acho que a eutanásia é um direito de cada um de nós, daqueles que estão a sofrer. Claro que não seria praticada sem regras. Isto tem regras muito rígidas e tem que ser bem avaliado. E iria ser bem avaliado. Teria que ter o consentimento de 3 médicos, teria que ser uma avaliação de uma junta médica. Enfim, vários fatores. A pessoa tem que estar ciente do procedimento. A pessoa tem que estar lúcida. A pessoa tem que saber exatamente o que é que se está a submeter. E depois, claro que é uma decisão da própria pessoa. E é o que eu disse mais no início. Normalmente, quem está contra a eutanásia é porque, felizmente, e eu digo felizmente, nunca passaram por uma situação de ter alguém próximo, de terem acompanhado o sofrimento de alguém no final da sua vida. E eu, na minha opinião, acho que é mais digno, acho que é realmente o que é justo, é que alguém que teve uma vida plena poder terminar a sua vida de forma digna, sem sofrimento, nos últimos dias, nos últimos meses, sem estar sujeita a muito, muito sofrimento. E eu, como já passei por isso, de perto, por pessoas que eu gostava bastante, sei realmente o que é ver uma pessoa a sofrer até finalmente chegar ao fim da sua vida.
Porque é que havemos de estar a prolongar o sofrimento de alguém, às vezes por meses, às vezes por anos? Como eu disse, há pessoas que muito jovens ficam com doenças que são incuráveis, doenças que lhes provocam sofrimento muito, muito grande. Porque é que essas pessoas não devem ter o direito de terminar com o sofrimento? Eu gostaria que vocês pensassem nisso também. Esta é a minha opinião. Eu sei que cada cabeça sua sentença, mas eu acho que normalmente quem é contra tem a ver com esta situação de nunca ter passado por isso, de nunca ter acompanhado uma destas situações de perto. Eu, pelo menos, penso que esta discussão que houve no Parlamento, esta discussão que houve na sociedade, serviu, pelo menos, para falar sobre este assunto, que por vezes é tabu. Nós sabemos que há muitos setores da nossa sociedade que são contra a eutanásia e nem admitem sequer falar sobre isto. E eu acho que, pelo menos, esta votação, estas propostas de lei que entraram no Parlamento e que foram discutidas, serviu pelo menos para chamar a atenção da sociedade, a atenção de cada um de nós, para esta realidade que não pode ser enfiada debaixo de um tapete, porque ela existe e tem que ser debatida, mas tem que ser debatida a sério. E eu gostaria que agora o assunto não morresse aqui, agora que isto foi chumbado, não gostaria que isto morresse aqui e só fosse discutido na próxima legislatura, que provavelmente isto vai ser trazido novamente à discussão, vai ser trazido novamente para a sociedade, mas eu gostaria que nós, na própria sociedade, também trouxéssemos esta questão e esta questão fosse debatida entre todos nós, com argumentos válidos, todas as pessoas darem a sua opinião, especialistas falarem sobre isso. Já ouvimos falar muitos médicos, já ouvimos falar muitas pessoas, mas isto devia ser debatido, vários debates na televisão, enfim, a sociedade toda, todas as pessoas darem a sua opinião, todas as pessoas darem os seus argumentos, porque isto tem que ser discutido, porque é uma questão que vai estar novamente, brevemente, na ordem do dia, e eu acho que as pessoas têm que ser esclarecidas sobre esta situação. Esta é a minha opinião. É uma questão muito complicada, é uma questão que divide muitas opiniões, mas eu sou a favor pelas questões, pelas razões que eu vos disse. Gostaria também de saber a vossa opinião. Digam-me a vossa opinião, o que é que vocês acham sobre esta questão, sobre o que é que vocês acham sobre o debate sobre esta questão e se são contra, se são a favor, e deixem-me os vossos argumentos também para que nós possamos falar sobre este assunto, porque é importante falar e cada um dar o seu ponto de vista. Ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Este foi o primeiro de alguns vídeos que eu penso trazer aqui ao canal sobre assuntos da sociedade, sobre assuntos do dia-a-dia, assuntos que nos deverão interessar a todos. Fica aqui a minha opinião. Muito obrigado por estarem desse lado e já sabem, conto também com a vossa opinião sobre estes assuntos do dia-a-dia. Ok, pessoal? Até ao próximo vídeo e vemos por aí.